O salmista, no Salmo 19, ele, no seu momento de meditação contemplativa, ele afirmou que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e que um dia faz declaração a outro dia sem linguagem e sem fala, revelando a glória daquele que a havia criado. Ou seja, a natureza, ela responde a um objetivo que é glorificar o seu Criador. Podemos perceber que a natureza, ela tem vida e ela é sensitiva. Podemos perceber que a inspiração profunda da ciência não é apenas para mim, para você, porque a ciência do homem é a ciência que o leva a conhecer a natureza. E com isso, ele pode gerar em si a consciência da própria vida. Agora eu pergunto para você, a ambição do homem, ela desobriga a natureza de ser as suas pretensões primárias? Ou seja, uma ambição desenfreada do homem, em que agride a natureza, justifica o homem ter essa natureza à sua disposição? Nós podemos perceber que quando a Bíblia fala que um dia faz declaração a outro dia, sem iguais, sem fala, é uma ordem que Deus colocou ao cosmo, de tal maneira que ele dispõe tudo para todos, e inclui em particular você e eu. Então, ao nós acordarmos, nós devemos agradecer ao Criador e não à natureza. Para a natureza, o nosso cuidado; para Deus, a nossa adoração, o nosso reconhecimento. Voto de tolo é alimentar a alma como se ela fosse suficientemente satisfeita com a natureza. Mas, na verdade, nós devemos preservar a natureza e adorar seu Criador, e não matar o semelhante com dolos, com engano. Nossos olhos querem ver o mais profundo da natureza, mas despreza o frágil coração humano. Eu convido você a socorrer com amor os animais, tratando-os como gente, mas o exorto a não tratar gente como se fosse animais. Por quê? Porque, na verdade, o que nós temos diante de nós é o grande desafio em podermos perceber que a natureza, ela se dispõe para nos nutrir. Não como resposta, mas como também uma nutrição que nos leva a entender que ela nos pode conduzir a uma sensibilidade daquele que a criou. De tal maneira que podemos investigar, pesquisar a natureza e conhecê-la, mas o seu Criador podemos pensá-lo. Então não podemos desprezar o homem em detrimento de pensar que amamos tanto a natureza. Como resolver então este mal? Um mal que tem assolado a nossa sociedade, tem atrapalhado as relações. E com isso muitas mortes têm acontecido. Devemos então tomar posse de algo que é muito importante, que a nossa ambição, a ambição saudável, é aquela que coloca em primeiro lugar o Criador e não as suas obras. Que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores, mas o abençoador, ele sobrepõe as suas bênçãos. Por quê? Porque não vamos nos perder, então, naquilo que nós temos como gratificação, como compensação, mas estaremos fazendo aquilo que o salmista também diz:
bem nenhum tenho além de ti. O bem precioso do salmista era o próprio Deus. Então eu afirmo, repito sempre, o que ele sempre frisou com toda a contundência, a força. A minha alma tem sede de Deus, como se numa terra sedenta, seca. A minha alma precisa de Deus, minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus, meu Deus.